1 João, capítulo 5, versículos 1 a 15. 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 15 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora, versículo 7, prestem atenção. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Até aqui, palavra do Senhor. Então, essa palavra inicia falando e testificando de Jesus, que é o Filho de Deus. Alguém aqui já viu Jesus com seus olhos? Ninguém viu aqui Jesus ainda com seus olhos. Ainda que um dia a gente vá ver, nós não vimos. A palavra diz: bem-aventurados que não viram e creram. E aí, avançando aqui um pouco mais, ele nos fala sobre guardar os mandamentos do Senhor, que são mandamentos leves, e vai indo e falando que o testemunho, como é que nós sabemos o que é verdade? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como nós sabemos o que é uma verdade? O que é a verdade? Hoje em dia está muito em moda, todo mundo é a verdade. Não, a verdade é relativa. Cada um tem sua verdade, a sua verdade. Mas não é assim que Deus fez, não. A verdade é a palavra de Deus, essa é a verdade, não é o que está no nosso coração, a não ser que no nosso coração tenha a palavra de Deus. Essa é a verdade. E a verdade aqui é estabelecida, esse é o ponto que hoje eu quero chamar a atenção. Porque a verdade aqui é estabelecida a partir do quê? Do testemunho. Isso que eu queria chamar a atenção. O testemunho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3. E nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho hoje. Esse testemunho, os 3 falam a mesma coisa. E a palavra fala um pouco sobre isso. Nós vamos entender como é que o homem age, o ser humano, o homem, e como é que Deus dá o seu testemunho, porque eles não coincidem. Aqueles que não creem na palavra de Deus fazem Deus mentiroso.
E na verdade eles são os mentirosos. E tudo isso depende do quê? Do testemunho. Pensa bem naquela ideia, é uma palavra contra a outra. Ah não, mas essa tua... Quando o mundo diz isso, que cada um tem sua verdade, está dizendo o seguinte, essa é a tua versão da verdade, eu tenho a minha versão. E não é assim quando coloca, por exemplo, no caso de um julgamento de um crime, coloca um contra o outro, o réu, e aí a vítima, né? E aí, não, mas isso é o que tu diz, para mim foi assim, assim, assim. E cada um dá uma versão. Segundo, né? Foi assim. Alguém está mentindo. Ou distorcendo os fatos, que não deixa de ser uma mentira. E como é que a palavra nos ensina a interpretar isso para que nós venhamos a chegar na verdade? Como é que a palavra nos ensina a interpretar isso? Aqui nós vemos o testemunho da verdade são três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles são um, porque sendo três eles falam a mesma coisa, são o mesmo. É um mistério isso, não quero entrar também em trindade, mas é um mistério. Mas os três são um e falam a mesma coisa. E são três ao mesmo tempo. Porque são pessoas, né? Sem entrar na trindade, tá? Mas há um Pai, há um Filho e há o Espírito Santo. São três pessoas que são um dentro desse mistério. E eles dão o testemunho. E aí fala do testemunho, que é a vida eterna, que é o nome do Filho, que é Jesus Cristo. Agora eu quero entrar nesse assunto que é o testemunho. O que a palavra diz sobre testemunho, para que a gente venha entender como que a verdade é estabelecida a partir da palavra. Vamos para Deuteronômio, capítulo 17. É isso aí. Deuteronômio 17, versículo 6. 17, 6. Versículo 6. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será o morto o homem que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Vamos para outro texto agora. Deuteronômio 19. É o mesmo livro, né? Só avançar um pouquinho. Capítulo 19, versículo 17. 19, 15. Deuteronômio 19, 15. Perdão. Diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Amém? Pela boca de uma testemunha não se estabelece o fato, pela boca de duas ou três testemunhas. Por isso que Deus testifica de Jesus, Jesus testifica do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica de Jesus e do Pai, e Jesus testifica também dos dois. Então, pela testemunha de três a verdade é estabelecida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos para outro texto aqui ainda no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 1, lá no comecinho, a primeira ou segunda página da Bíblia, dependendo. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Que diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus, Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus falou sobre a minha semelhança como sendo singular? Não, Deus falou no plural, nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nossa semelhança. Então, eu quero levar o nosso entendimento para isso, para estabelecer que a verdade é confirmada por meio de duas ou três testemunhas. E nós vamos avançando mais nesse tema. Por aqui nós já vimos que o próprio Antigo Testamento já confirma que era assim.
Desde o princípio, lá em Gênesis 1, Deus já criou todo o nosso mundo e as coisas espirituais sendo assim, sendo confirmadas não por meio de um, mas por meio de testemunhas. E nós somos o que aqui nesse mundo? Senão testemunhas. Mas vamos para outro texto agora aqui, voltar para o Novo Testamento. João capítulo 5. João 5. Agora é o Evangelho de João, né? Não é 1 João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 5. 30 a 39. João 5, 30 e 39. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o testemunho... Como é que tá ali? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quem é o outro que testifica de Jesus? Senão o Espírito Santo. Vós mandastes mensageiros a João. O Espírito Santo, né? No caso, João Batista, aqui ele também está falando de João Batista, mas o próprio Espírito Santo também a gente vê que testifica de Jesus. Mas seguindo, vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João testificou da verdade, ele não veio em nome próprio. Quando João inicia, ele não está agindo sozinho, ele está agindo enviado de Deus. Já são dois, ele está testificando da obra e de Jesus. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas isso digo para vos que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós que quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço testificam de mim, que o Pai me enviou. As próprias obras que Jesus fazia através do Espírito Santo testificam dele. Amém? Então fica corroborado o testemunho de 2 ou 3 testemunhas para estabelecer a verdade. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Quem testificou de Jesus? O Pai. Então Jesus não veio em nome próprio. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a própria Escritura, o Antigo Testamento, testifica de Jesus. Amém? Então, esse testemunho é estabelecido, porque, vamos pensar o seguinte, Jesus não veio como se ele fosse um mero carpinteiro que um dia deu um estalo e agora ele vai começar a agir em nome próprio e falar. Ele já veio com um propósito designado. Ele não veio em nome próprio e ele não está nem agindo em nome próprio. Ele está agindo para glorificar a obra de Deus, do Pai. Então não há, é o que ele diz, não há verdade em quem testifica de si mesmo. E isso que o homem faz, porque ele segue adiante aqui, se a gente seguir na leitura, ele vai dizer que o mundo dá crédito àqueles que se testificam de si mesmos. E esse é o homem natural. O homem natural testifica de si mesmo, não testifica do outro. Não transfere a glória para o outro, porque se você é uma testemunha, não tem mérito nenhum. Qual é o mérito de ser uma testemunha? Vamos lá. Se a gente disser Jesus é o rei, Jesus fez, nós estamos fazendo o quê? Só testificando de uma verdade, porque a verdade é ele, não é nós. É nós na medida que ele mora em nós. Mas não há mérito em ser testemunha. Se nós somos testemunhas num julgamento e alguém vai ser condenado e justamente foi condenado, qual é o mérito da testemunha? A testemunha só está abrindo a boca para falar aquilo que viu. Não há mérito em nós. Não há mérito em ser testemunhas. E nós somos testemunhas. E isso que eu quero trazer. E a verdade da palavra, das coisas de Deus, é estabelecida pelo testemunho.
E não são coisas que partem de nós como se nós tivéssemos. E qual é o esforço? Qual é o esforço de ser testemunha? Só a coragem de falar a verdade. Só a coragem da gente de testemunhar, de não se envergonhar do nome de Jesus. De não recuar, de quando abrir a boca, no momento oportuno, falar a verdade. É isso que nós somos chamados e para isso que seremos cobrados, porque a palavra diz que não somos salvos por obra. Ainda que o Senhor nos usa como colaboradores da obra, o mérito todo é dele, porque somos colaboradores em testemunho. E é uma grande alegria participar dessa obra e transferir toda a glória para ele, porque somos testemunhas. Vamos para outro texto aqui, João 7, avançar um pouquinho mais. João 7, versículos 14 a 18. João 7, 14 a 18. Diz assim: mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe letras, se não tem aprendido, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Amém? De novo, se nós falarmos de nós mesmos, estamos mentindo. É isso que a palavra diz. Não se estabelece a verdade a partir de uma pessoa. Por isso que pastor não se levanta a si mesmo, irmãs. Não estão aqui para falar desse assunto, nem é um assunto mas só para entender como o mundo espiritual se move. Por isso que ninguém se levanta a si mesmo, a nada. Porque não é assim que o mundo espiritual opera. Quando Paulo foi comissionado para ser apóstolo, para pregar aos gentios, todos ouviram do chamado de Paulo. Todos ouviram, havia testemunhas. E Paulo recebeu a imposição de mãos de Ananias. A obra que o Senhor faz passa por testemunhas. Quando há um casamento, há testemunhas que vão dizer, o que Deus uniu não separe o homem. Vai haver testemunhas daquele ato e vai ser que os noivos vão proclamar com seus lábios, que vão fazer votos. E é necessário que haja testemunhas. Então as coisas no mundo espiritual não se estabelecem a partir de uma pessoa. Não se estabelece, se estabelecem a partir de um testemunho de 2 ou 3. Mas vamos adiante, vamos permitindo que essa palavra entre no nosso coração para frutificar. João 12, estamos em João aqui, vamos indo, avançando mais um pouquinho. João 12, lá no final de 12, 47 a 50. 47 a 50, diz assim, João 12, 47 a 50. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. De novo, eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falou como o Pai me tem dito. Jesus veio e foi como uma testemunha aqui também entre nós. Não enviado de si mesmo. Não se levantando a ser ele o Messias. Não, eu sou o Messias, vinde a mim. Se glorificando a si mesmo. Ele aceitou um chamado, ele foi fiel no chamado dele e tanto foi fiel que ele foi fiel até a morte. Porque se ele tivesse se beneficiado com esse chamado, ele seria rei. Aí ele está reinando em causa própria, tendo as glórias desse mundo. Mas a fidelidade dele se prova que ele foi fiel até a morte, morte de cruz.
Se não fosse um testemunho, do contrário, ele teria que abrir mão do testemunho dele e não andar na verdade, ou recuar. Mas ele foi uma testemunha fiel até a morte. Qual é o benefício de morrer daquela forma? Nenhum. O único benefício, em fraqueza, ele foi exaltado. Porque se não é pela verdade, ninguém vai querer suportar aquela aflição, tamanha aflição, se não é para estabelecer a verdade. É pela fidelidade do testemunho que ele foi, que é o nome dele exaltado. Alguém que curava, alguém que o sobrenatural, movia o sobrenatural, aí vai aceitar sobre si uma aflição daquele tamanho, por quê? Para estabelecer o testemunho, porque se fosse algo, uma mentira ou algo que não valesse a pena, mas não, como ele é fiel à verdade, ele permanece sendo fiel até a morte. E nessa fraqueza o nome dele é exaltado. O nome de Jesus é exaltado na fraqueza da fidelidade do testemunho. Vamos adiante, vamos para Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, vamos voltar um pouquinho na Bíblia aqui, né? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 18. Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Que diz assim: Ora, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca, prestem atenção, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade, digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. De novo, aqui fica claro como testemunho, como a verdade é estabelecida pelo testemunho. A verdade não são coisas físicas. A verdade, estamos falando da verdade espiritual. E essas coisas são estabelecidas pelo testemunho. Como que hoje, se Jesus, ninguém viu Jesus, como que nós sabemos que Jesus existe? Pelo testemunho. Pelo testemunho que foi deixado, que foi escrito aqui. Quais são os livros que entram aqui na palavra? São do Novo Testamento. São todos aqueles que viram Jesus com seus olhos. São testemunhas. Paulo viveu na geração dos apóstolos e ouviu Jesus, e viu Jesus, inclusive, mas ele viveu na geração dos apóstolos. E muitas testemunhas ouviram o que foi dito a Paulo. Ananias impôs as mãos sobre Paulo. Isso não veio do nada. O Espírito Santo ordenou que Ananias fizesse aquilo, em Atos 9. Então fica claro que o testemunho de Paulo não é uma mentira, porque muitas seitas surgem assim. Pessoas começam a falar em causa própria, pessoas tolas, me desculpem, acreditam por alguma ordem, né, espiritual que acontece, que a gente não entende ao certo, como que pessoas podem crer em falsos profetas, né? Mas também tomemos cuidado que nós mesmos não viemos a tropeçar. Mas são pessoas que, da onde elas, quem enviou elas? Essa é a grande pergunta. De onde vieram quando há falsos profetas? Provavelmente, muitas vezes, eles vêm em causa própria. Não são enviados de ninguém. E o ministério, as coisas de Deus, são a partir do envio e de testemunha. Voltando, ninguém trabalha na obra, deve trabalhar na obra enviado de si mesmo. Do contrário, não está andando conforme isso que nós estamos vendo. E a verdade aqui, em situações também delicadas e difíceis que acontecem aqui, como Jesus diz, que seja tratado perante testemunhas, para que a verdade seja estabelecida. E vamos adiante para outro texto ainda. Marcos,
avançar um pouquinho, Mateus, daí Marcos, né? O livro seguinte ali, Marcos 14. Marcos 14, 53 a 59. Marcos 14, 53 a 59. Isso aqui é Jesus no Sinédrio sendo interrogado para acharem uma acusação para Jesus, para acusarem Jesus. Então ele está sendo interrogado, foi traído, pegaram ele lá no Getsemane e aí ele está sendo interrogado. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Ou seja, eles queriam matar Jesus e só estavam procurando o testemunho. Não é que foi levantado espontaneamente um testemunho contra Jesus. Decidiram nos seus corações matar Jesus, sendo que nós vimos em Deuteronômio. Para que seja uma causa de morte, no Antigo Testamento era necessário que 2 ou 3 testemunhas, mas teria que se partir delas. Ali não, eles já tinham determinado que queriam matar Jesus por inveja, e aí estavam só procurando a ocasião. E aí eles estavam procurando o quê? Testemunho contra Jesus. Porque muitos, no 56, testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Olha a característica de um falso, daí nós corremos esse risco, falso testemunho. Pessoas combinarem contra nós. O que prova, onde está a prova da verdade? Que o testemunho das testemunhas falsas não é coerente. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos na verdade, o testemunho que levantarem contra nós não vai ser coerente. As próprias circunstâncias, as coisas ao nosso derredor conspiram para mostrar a verdade. E aquilo que levantam contra nós falsamente, injúrias, hão de cair por terra. Injúrias, falso testemunho, mentiras. Não estou dizendo para a gente não escutar coisas construtivas, ou não é isso. Nós estamos falando de falso testemunho, quando se levantam mentiras. Quando se levanta a mentira, porque da onde vem a mentira e o falso testemunho, senão do diabo? Porque ele é o pai da mentira. E vê que não é coerente. Como é que quando a polícia prende alguém e está interrogando para o que muitas vezes denuncia, porque todo mundo é inocente na cadeia muitas vezes, né? Muitos que estão lá se dizem inocentes. Como que chegaram a pessoa, como que chegaram ao réu a saber que a pessoa era culpada? Pelo testemunho. Muitas vezes pergunta para um, pergunta para o outro, fala com o outro e as coisas não encaixam. E assim a polícia, que é experiente, consegue saber de antemão, sabe aonde que está a mentira, quem é a pessoa que deve ser, né, interrogada e o suspeito, né, para chegar ao autor do crime. Dando um exemplo. Porque o testemunho, quando uma mentira é criada, vocês lembram de alguns casos clássicos aí, do caso do casal Nardoni? O testemunho deles, desde o princípio, não era coerente, por isso que a polícia investigou com mais e mais provas de sangue. Eu já vi documentários sobre isso. Procuraram sangue, procuraram a camiseta, mas o testemunho desde o princípio não foi coerente. É uma história da carochinha, sabe aquela coisa sem cabeça, nem sem pé nem cabeça? É assim que a mentira é. Seguindo. E levantando alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu derrubarei o templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Não foi isso que Jesus disse, mas não vamos entrar aqui agora. No 59, e nem assim o seu testemunho era coerente. Então tentavam testemunho contra Jesus para cumprir aquilo que dizia em Deuteronômio 17 e 19, que eles eram seguidores, né, da lei de Moisés, e nem assim o testemunho deles era coerente. Agora, o testemunho de Jesus era coerente. Tanto era coerente que ele foi coerente até a morte. Ele morreu para mostrar a coerência do testemunho.
E não para ser, não como um malfeitor. Foi a coerência do testemunho de Jesus que levou ele à morte na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o último texto agora, é 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Vamos pegar do 12 ali, versículos 20 em diante. Ali um pouquinho antes do 13. 2 Coríntios 12, do versículo 20 em diante. Diz assim: porque receio que, quando chegar, não vos ache como quereria, e que eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que, quando eu for outra vez, o meu Deus me humilie para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície, fornicação e desonestidade que cometeram. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse de antemão, e digo como estando presente uma segunda vez, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os demais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado em fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Até aqui tá bom. Essa igreja de Coríntios era uma igreja que passava por problemas, que havia levantes, que havia carnalidade acontecendo, havia pecado acontecendo. É uma igreja que estava passando por essas dificuldades. E Paulo diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. E o que acontece? Eu li um comentário que diz que o que faltava nessa igreja é que as coisas fossem tratadas conforme nós vimos lá em Mateus. Que quando alguém tem algo, chama o irmão. Se com o irmão não for resolvido, chama mais irmãos. Se não, fala com toda a igreja. Essa é uma perspectiva, mas eu entendo que Paulo aqui também está falando que ele já tinha dito e estava repetindo que o testemunho dele, o testemunho de Paulo é confirmado por Cristo, pelo Espírito Santo, pela fraqueza. E Paulo se manifestando em fraqueza, a verdade é confirmada nele. Porque as obras que ele fez lá confirmam dele. Então o que Paulo fez, a obra que ele fez em Coríntios é confirmada pelo testemunho de Deus. Mas essa é a visão que eu tenho, né? Um comentário bíblico que eu li falava sobre isso aí, que as coisas internas, né, esses problemas que estavam acontecendo, deveriam ser tratados em testemunho. Também pode ser. Mas o ponto todo da palavra de hoje é que as coisas de Deus são feitas, as coisas do mundo espiritual, através do testemunho. Não é de nós mesmos, nunca é sobre nós mesmos. É sempre sobre as coisas de Deus. E todos nós somos enviados de Deus. A igreja é constituída para Cristo. Cristo é para o Pai. E o Pai nos ama e nos deu essas coisas todas. Então nós vemos que tudo anda de uma forma coletiva. Para que a gente possa entender e não cair em enganos, porque a gente vê que a mentira parte de si mesmo. Se nós lemos aqui tudo isso que nós vimos, a gente vê que a mentira parte de si mesmo. Jesus veio se esvaziar por completo e falar de outro, veio glorificar o Pai. E é essa a nossa missão. Não é nós estarmos bem, é glorificarmos ao Pai.
E muitas vezes nós vamos glorificar o Pai, sabe como? Como nós vimos aqui, em fraqueza. Em fraqueza, não é em força. A nossa fraqueza é o testemunho da verdade. Que é como é dito aqui, porque o testemunho de Jesus foi confirmado em força ou em fraqueza? Em fraqueza. O testemunho de Paulo aqui, vocês estão vendo, porque se olhar no 12 aqui, ele fala sobre a fraqueza. É confirmado como? Em fraqueza. E Deus exalta o poder e demonstra seu poder na fraqueza, não é na força. Por isso que toda a verdade é estabelecida em fraqueza. Isso é um mistério para nós. Isso é um mistério. Mas a gente deve considerar isso. Que tanto é verdade que o próprio rei, se entregando, tendo feito o que fez, foi fiel até a morte. Então, ninguém vai querer ser exaltado na fraqueza se não for algo verdadeiro. Esse é o ponto. Quem vai querer tomar fraqueza sobre si se não for algo que for oriundo da verdade? Porque nós confiamos na verdade. E a verdade estabelecida como? Por nós mesmos? Não. Não é uma verdade que nós criamos na cabeça. É algo que foi dado por Deus. Por isso que diz que a palavra de Deus é o alimento. Nós guardamos a palavra no coração e essa palavra é Deus habitando em nós e nós seguindo. O próprio Deus há de confirmar o nosso caminho em fraqueza. Porque Paulo, lembra, muitas vezes ele se gloria em fraqueza. Em Romanos 5, por exemplo, em vários outros passagens e epístolas que ele deixou, e em Tiago também fala, né, outra pessoa já, no caso Tiago, falando sobre como Deus se manifesta na fraqueza, em tribulações. E nisso que Deus é exaltado, nessa fraqueza. Então que nós possamos hoje tomar sobre nós o firme testemunho da palavra de Deus, que é essa aqui. E que na fraqueza nós venhamos a sustentar para que Deus venha nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para que Ele cumpra o Quem fez Jesus ressuscitar? O próprio Deus. Por isso que eu digo, não é a nossa força na fraqueza. Na fraqueza Deus manifesta o poder. E é um mistério para nós isso. Para que nós venhamos a confiar plenamente na palavra de Deus. Em fraqueza, não em força. E isso é um mistério para nós, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que Ele possa estar confirmando a palavra, que a gente possa estar tomando esse testemunho sobre nós e possa estar buscando ser testemunhas fiéis, como a palavra diz. Testemunhos da palavra dele, testemunho da obra. Que assim possa ser. Oremos. Querido Senhor, chegamos diante de Ti, Senhor. Queremos ser Tuas testemunhas, sermos fiéis no testemunho, Senhor. E sabemos, Pai, que muitas vezes, sendo fiéis, buscando a Tua palavra, Pai, vamos padecer, Senhor, situações difíceis. E que Tu te agrada e Tu nos exalta a Tua obra sempre em fraqueza. Nós vemos isso, Senhor, na Tua palavra, no Antigo Testamento, Senhor, no Novo Testamento, Senhor. Em tudo que Tu deixaste para nós, nós vemos como Tu te agrada de manifestar o Teu poder na fraqueza, Senhor. A nós nos basta a fidelidade, a fé, de sermos testemunhas daquilo que Tu nos deixaste, Senhor. E nessa caminhada, Senhor, Tu há de exaltar no tempo oportuno, Senhor, a Tua obra, Pai. Porque tudo é Teu, Senhor. A obra é Tua, Senhor. O Espírito é Teu, Senhor. A condução é Tua, Senhor. Nós somos meras testemunhas e coadjuvantes, Pai. Nos ensina a andar, Senhor, nesse caminho, mas nunca recuarmos, Pai, com relação à verdade, Pai. Suportarmos, Senhor, as tribulações, Pai, para que Tu venha a exaltação venha de Ti, Senhor, e se Tu nos exaltar, toda a glória é Tua, Senhor.
porque o testemunho é teu e a palavra é tua, Senhor, e o Espírito é teu, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, nos conduza no caminho, Senhor. Nos conduza, Pai, na firmeza, Pai, desse testemunho, Pai. Louvado seja teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Amém.